Estamos de volta às Histórias Clínicas e hoje falamos sobre alopécia com as doutoras Alexandra Osório e Flávia Varsali. E vamos ver algumas imagens com alguns casos clínicos. Alexandra, por favor, queria que comentasse. Então, neste caso, foi uma alopécia androgenética, enquanto que a doente também tinha alguns distúrbios, não só tinha anemia, como tinha um hipotiroidismo e tinha uma alopécia androgenética em todo o couro cabeludo. Fez-se a correção da situação e nós temos um protocolo específico em que fazemos a injeção de fatores de crescimento, vitaminas, bloqueadores da própria doença, estimuladores, damos aminoácidos diretamente no couro cabeludo e que melhora muito a multiplicação celular e faz crescer o cabelo. Isto concomitantemente com a terapêutica que a doente faz em casa, não é? Que é fundamental a terapêutica que a doente faz com umas loções capilares que são feitas por mim e com estimuladores também do cabelo. Esta situação é a Daniela. A Daniela era uma brasileira que veio para Portugal e no período de adaptação, de repente, acordou de manhã e ficou com o cabelo na mão, um tufo de cabelo. Tinha estas peladas no couro cabeludo. Como vocês veem à esquerda, o cabelo era mais liso e verdadeiramente o cabelo dela, passado um ano, é o da direita, 1 ano e meio é o da direita. Portanto, controlou-se a doença, ela também tinha uma alopécia androgenética de base, controlou-se a doença da alopécia e recuperou. Esta é a fotografia antes, logo, imediatamente antes, para aí 6 meses depois, recuperou aquela zona toda, e a fotografia anterior que nós vimos era o final, em que ela mostrou o cabelo dela todo com os caracóis, etc., que é uma das coisas que muitas das doentes vêm à consulta e dizem: doutora, eu perdi os meus caracóis. E no fundo o caracol não é mais do que um cabelo bem estruturado, forte, em que existem ligações que voltaram a acontecer, ligações entre os cabelos, e permite a formação do próprio do caracol. Portanto, é um cabelo já saudável, não é? Que cresce até à ponta saudável. E isto revela que temos que atuar rapidamente para conseguirmos a recuperação total. Não voltou a ter outra situação destas e vive cá em Portugal já há 2 anos. A pintura do cabelo pode agravar estes casos? Na altura da queda, naquele período de grande queda, agrava. Portanto, o que eu digo às doentes é: deixe-me parar a queda e fazer crescer o cabelo. Quando isto estiver estável, pinta o cabelo, mas sem amoníaco, sobretudo sem amoníaco, sem grandes... E prefiro sempre cores um bocadinho mais escuras, não tão claras, não é? Porque quando tu pões um cabelo loiro, queimas muito, tens que descolorar o cabelo e, portanto, é uma agressividade para o cabelo. Eu digo sempre um cabelo mais para o ruivo, mais para o castanho ou para o preto, do que ou fazer madeixas. Madeixas é mais saudável do que pintar o cabelo todo. Flávia, penso que temos algumas imagens que trouxe para o nosso programa. Pronto, essa menina portuguesa é uma paciente que perdeu as sobrancelhas por ter feito depilação excessiva. Então fizemos o transplante. Normalmente a zona que a gente busca os cabelinhos para a sobrancelha é do próprio couro cabeludo. Então buscamos a zona onde tem os fios mais finos, que é atrás das orelhas e cá abaixo, mais próximo da nuca. Ela tinha um cabelo ondulado, por isso ele estava assim. E ela depois tem que cortar, não? Tem que se cortar mensalmente, porque o ciclo de cabelo segue o que ele tinha de origem, não é? Claro que há um estudo que diz que com o passar dos anos, mas houve um segmento de 10 anos, que ele tende a se adaptar, a diminuir um bocadinho o ciclo para tentar se ajustar à zona receptora. Isto era como estava antes, não é? Exato. Perdeu e era uma menina muito bonita, Sim. muito bonita, fez uma diferença enorme. Porque a sobrancelha é a moldura do olhar, na verdade, não é? Esse é um rapaz que tinha muitas falhas na barba, aquilo incomodava ele muito. Eu tinha proposto inicialmente de retirarmos os fios da barba, porque essa técnica FUE permite com que a gente busque também, temos mais zona doadora do que com a outra técnica mais antiga, que era a técnica da tira, mas ele preferiu retirar mesmo do couro cabeludo. Então, na verdade, nesse paciente, para fazer essa zona, que nós fizemos as laterais da barba, fizemos aqui a junção da zona do bigode também,
e fizemos parte das patilhas. Basicamente foram uns 2.300, 2.400 unidades foliculares. Foram imensos cabelos, porque cada unidade folicular pode ter 2 fios, 3 fios, enfim. Esse é uma alopecia androgenética, a maior parte dos nossos pacientes são mesmo de alopecia androgenética, então ele tinha uma falha aí, essa zona calva na coroa. Não me lembro quantas unidades foliculares, mas deve ter sido em torno de 1.300, 1.400 unidades foliculares, que isso dá mais ou menos, sei lá, uns ninguém diz, não é? 2.500 cabelos. Esse paciente, que foi o paciente da gravação, não é? O Alexandre, foi um paciente que não quis rapar a cabeça, o cabelo, porque normalmente nessa técnica a gente, pelo menos a zona onde nós vamos extrair, nós temos que cortar os fios para ficar no comprimento de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Então eu cortei o cabelo em faixinhas e transplantamos no Alexandre, foram 1.066 unidades foliculares, foram 2.300 e qualquer coisa fios. É um trabalho de paciência, não é? E também fizemos tratamento clínico com ele, então mesmo a qualidade do cabelo em geral, mesmo a zona não transplantada melhorou. E ele está super satisfeito. Já não tem problemas com o espelho. E aqui mais outro caso, não é? Sim. Esse foi outro paciente, que foram 2.000 e tal unidades foliculares transplantadas. No total foram em torno de 6.000 fios, 6.000 folículos. Esse paciente também densidade, tivemos que reconstruir a linha frontal, mas dar mais densidade desse terço anterior e junção no terço anterior com o terço médio. Esse foi uma sessão só, em torno de 1.500 folículos. Essa é uma senhora. Nas senhoras, normalmente, a gente tenta transplantar mais para essa zona aqui, central, e às vezes reforçamos a zona da risca, que foi o caso dessa senhora. E sempre fazemos, também acompanhamos com tratamento clínico. Essa também, outra senhora, no mesmo caso, essa senhora tinha mais, mas tudo alopecia androgenética. Esta senhora é um caso muito interessante, que foi um caso que nós operamos no Algarve. Era uma senhora, o resultado que nós vamos mostrar aí foi um resultado com 6 meses. Normalmente os resultados a gente observa mais para próximo de 1 ano, dos 12 meses, mas só com suplementação oral, proteínas, vitaminas, etc., fora a loção magistral que a gente fez, ela teve um resultado muito bom, inclusive fora da zona transplantada. Sim. E isso é muito gratificante, porque muda a vida mesmo dos pacientes. É muito interessante, não é? A zona não transplantada também melhorar, não é? Pois. Porque é muito importante realmente tratar o paciente como um todo, claro. Não só o transplante, porque quando o paciente já perdeu o folículo, enfim, ali tem mesmo que transplantar, não há outra coisa a fazer. Mas também é muito importante o tratamento complementar. Muito bem. Esse um outro rapazito também foi em torno de 2.000 unidades foliculares, 2.000, 2.300. Estamos a falar aí de quase 6.000 fios. Flávia, falou-me que, de facto, isto é um trabalho minucioso, quase não parece uma cirurgia, mas deve ser feita por médicos, não é assim? Claro, claro. Para já é um procedimento médico, é uma cirurgia ambulatorial, quer dizer, uma cirurgia feita com anestesia local, o paciente mantém-se acordado o tempo todo. Eu gosto sempre de dar um diazepam sedativo, só para ele ficar mais tranquilinho, porque são algumas horas e o paciente não pode ficar se mexendo, não é? Então, mas é um tratamento médico. Inclusive, eu já recebo alguns pacientes com problemas por cirurgias feitas, às vezes, fora de Portugal e, infelizmente, em alguns casos, cá dentro de Portugal. Cirurgias realizadas por pessoas que não são médicos. E aí acontecem, às vezes, o que a gente chama de overharvesting. Se extrai mais do que o couro cabeludo comporta. Então, a pessoa deixa de ter uma zona calva aqui para ter uma zona calva cá, que é muito feio. No sítio da dor, não é? Exato. E não temos como resolver isso, só fazendo tricopigmentação, como se fosse uma tatuagem, um tipo de dermopigmentação. Mas, efetivamente, pronto. É uma situação desagradável que pode ser perfeitamente bem evitada, não é? Até porque essa triagem prévia, não só para o transplante em si, mas como a minha colega dermatologista disse, é de suma importância para obter-se um bom resultado e um resultado duradouro
né, ao longo do tempo. Alexandra, falaste num protocolo que utilizas no tratamento desta situação. Que protocolo é esse? Quais são os passos que convém? Os passos são, o tratamento é semanal, até conseguirmos parar a queda, e depois há um processo, muitas vezes há doentes que vêm ao consultório em que o cabelo, tu vês pela tricoscopia e pela história que elas contam que o cabelo está parado. Nem cresce, elas muitas vezes dizem não cresce, não melhora, doutora, tenho isto há anos, só cai. E, portanto, são pequenas injeções que fazemos na zona do couro cabeludo, na zona onde tem a própria doença e não só, para estimular e fazer parar a queda. E fazemos também outros injetáveis no couro cabeludo que alimentam a própria raiz do cabelo com resultados espetaculares rapidamente. Ao final de 5 sessões, 5 semanas paramos a queda. Normalmente no inflúvio telogénico as mulheres fazem vitaminas e só ao final do 4º mês é que começam a ter resultados. Aqui não, tem que ser tudo muito mais rápido e a abordagem é muito direta no sítio, exatamente, porque mesmo elas tomando as vitaminas, primeiro que chegue à raiz do cabelo, porque há todo um microbioma, uma mulher que tem falta de cabelo numa determinada zona, a própria densidade daquela zona e a própria microvascularização é afetada, portanto fica proporcional ao tamanho do cabelo. E nós injetamos fatores de crescimento, não só fatores de crescimento para o cabelo, mas também de todo o surrounding do cabelo, para depois, daqui a uns meses, começar a chegar quase a 100% tudo aquilo que elas tomam pela boca e as loções que eu mando fazer e aplicar localmente. E quanto tempo demora um tratamento desses? São 15 minutos. Não, mas o tratamento em si, quanto tempo Aquilo demora? Depende da gravidade da situação. Se a pessoa tivesse cabelo, por exemplo, há muitas doentes hoje em dia, aparecendo no consultório, que contam que perdem muito cabelo e tu olhas, se fosse um outro colega qualquer, olhava e dizia, a senhora tem muito cabelo. Não está a perder muito cabelo. Olha, ponha aqui uma loção em comprimidos, mas não. É assim que começa a doença. Se formos ver a raiz do cabelo, tem sinais de alopécia androgenética já. E, portanto, tem que se atuar rapidamente. Se essa pessoa tem cabelo, é parar a queda, pôr a crescer e fazer o desmame deste tratamento, não fazem muito. Se for uma área como, sei lá, este eflúvio telogénico, tem que se recuperar aquela área toda, leva-se muito mais tempo a fazer os tratamentos, mas também há mulheres que respondem muito rapidamente, porque não é só as patologias que eu possa descobrir, como também a alimentação, a correção das anemias, não é? Há déficit de vitaminas, há mulheres hoje em dia que são veganas, que são vegetarianas, não comem carne. A carne muitas vezes é essencial para o cabelo, para a qualidade do cabelo. Então, às vezes eu negocio também na alimentação para que o cabelo dê o ar da sua graça com tudo isto. É uma combinação. Muitas vezes, depois de eu controlar a doença, ou quando eu vejo que a doente não tem patologia da alopécia androgenética em todo o couro cabeludo, eu digo, olha, se houver uma falha aqui central, não quer fazer um transplante capilar, porque o problema das mulheres de fazer o transplante capilar, muitas vezes, é termos que rapar atrás e rapar na zona da dora. Se a mulher tiver muito pouco cabelo, com pouco cabelo consegue-se afastar o cabelo e fazer o transplante, porque senão é difícil, não se ganha tempo, não é? Porque ao tocar-se no cabelo grande, depois ao puxar o cabelo grande sai o folículo transplantado. Portanto, é muito mais fácil fazer numa área toda rapada do que uma área com cabelos. E as mulheres não gostam de ficar rapadas. A grande dificuldade na mulher é exatamente isso. Mas há a possibilidade de fazer transplante, afastando o cabelo, leva-se muito mais tempo. E o tempo tem que se ganhar no transplante porque o folículo tem que estar fora do corpo pouco tempo. É alimentado, não é, na placa de Petri e rapidamente e manusear pouco. Agora, se tivermos cabelo grande ali, andamos ali a mexer no folículo e podemos fazer dano e não ter um resultado tão espetacular. E na mulher é mais difícil por causa disso, essencialmente socialmente, não é? Qual é a mensagem que tu gostarias de deixar a uma mulher ou a um homem que sofra da alopécia? Olha, na mulher, se tiver períodos de perda capilar, venha diretamente ao dermatologista para parar a queda e para se fazer um bom diagnóstico. Hoje em dia não há razão para se ser careca, nem na mulher, nem no homem. E o homem, não há razão. Não é como antigamente, dos carecas que elas gostam mais. Nós somos de homens carecas. Só se tiver uma boa cabeça, uma cabeça bonita, às vezes fica bem careca.
Mas um homem careca também, o cabelo num homem é a moldura da cara, também lhe dá aquele ar de vitalidade, de força, não é? Os homens que são carecas são um bocadinho mais tímidos, não são tão lutadores, não é? E o transplante faz maravilhas nessas situações. O que eu digo é, hoje em dia, no século XXI, não há razão para uma mulher ser careca, nem um homem ser careca. Trata-se medicamente ou cirurgicamente, existem soluções. E pode-se travar a queda. Em qualquer tipo de alopécia, há tratamento. E com resultados naturais, não é? Exatamente. Fazia-lhe a mesma pergunta assim. Pois, eu reitero o que disse a colega, e realmente é assim. Hoje em dia não há razão. Hoje em dia as cirurgias são muito menos invasivas, o período de recuperação é quase nulo, não é? O desconforto é mínimo quando acontece, e os resultados são absolutamente naturais. Então é uma questão de avançar. Ninguém nota que se fez um transplante capilar, não é? Não, ninguém. Como viram nas fotografias, não se nota. Nas primeiras semanas nota-se um bocadinho e há um certo dificuldade no meio dos doentes. Agora vou trabalhar e vai saber que eu fiz um transplante capilar. Mas muitas vezes eu digo, mas isso vai ficar ótimo daqui a uns meses, quer dizer, então é bom ter o cabelinho a crescer. Então rapou o cabelo todo, está lindo assim, vai ficar ótimo, uma imagem diferente, não é? Nós temos que dar um certo inputting, fazer um bocado de coaching, para não se centrarem só no próprio problema de não ter cabelo. E a cirurgia é super fácil. Não é? Máximo são 2 dias de cirurgia, faz-se um dia e um outro e recuperam. Já não se fica com a cara inchada, já não há hematomas, tudo é controlado. É uma coisa desconforto, toma-se um analgésico e pronto, e fica-se bem. Quer dizer, é uma cirurgia muito pouco invasiva. Claro que os primeiros dias, estamos a falar de implantar 2.000, 3.000 unidades foliculares, claro que há trauma, mas é mínimo, porque é microscópico. E o importante é que o resultado final fica um resultado, quem não conhece, quem vê a pessoa na rua, não nota. E o melhor resultado nesta situação de transplante é feito pelo profissional que se dedica só ao transplante, porque faz N por dia ou N por ano e, portanto, a rapidez com que tira o folículo, prepara o folículo e implanta é uma coisa super rápida. E a maneira como manuseia o folículo também é muito importante. Portanto, se houver pouco trauma, a coisa for rápida, o sucesso está garantido. Portanto, é claro que as pessoas, quando estão no início a fazer, muitas vezes podem não ter o sucesso máximo, não é? Por isso que a pessoa, no transplante, é preciso confiar numa pessoa que tenha muito treino, que faça muitas vezes, porque assim é muito rápido e o resultado fica fantástico. Não concordas comigo? Sim, é porque, na verdade, o que ocorre? Só para finalizar, o transplante não é só redistribuir os fios, a gente fala isso de uma forma mais fácil de explicar, mas a angulação que se coloca o fio, a forma como se coloca, tem que se colocar em zigue-zague e numa angulação de forma que faça sombra, porque o objetivo é ter uma boa cobertura do couro cabeludo. Então, a direção, a angulação, o desenho da linha, porque, como a doutora Alexandra disse, é a moldura do rosto, a sobrancelha é a moldura do olhar. E o cabelo, a linha frontal, é a moldura do rosto. Então, isso é muito importante. Então, o médico tem que ter um senso artístico muito grande e tem que também ter muita habilidade, porque, dependendo de como se manipula o folículo, aquele folículo pode perde a sua viabilidade, já não cresce. Pode não pegar, não é? Exato. Pode não pegar. E há homens, muito importante. A linha da frente, há homens que querem uma linha da frente super para a frente. A linha da frente tem que ser desenhada, como ela dizia, do ponto de vista artístico, dependendo da idade. E harmonicamente com o rosto da pessoa e também pensando ao longo do tempo, porque aquela linha tem que ser atemporal, tem que ficar bem aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, porque é a linha dele que vai permanecer, porque vem com código genético que não tem tendência à calvície, não é? Temos 2 especialistas nesta área, Alexandra e Flávia. Muito obrigada pela vossa participação. Hoje falámos sobre a alopécia. Mas antes de me despedir, deixo-me uma das minhas paixões, o teatro. E vamos até a Almada, ao Teatro Municipal Joaquim Benítez, conhecer a peça O Feio.
O mês de janeiro de 2019 traz pela terceira vez ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, a peça O Feio, escrita pelo dramaturgo Mayenburg e encenada por Tony Cafiero, e que conta a história de alguém que se acha incrivelmente feio, mas que descobre que a solução encontrada, que é uma operação plástica, trará consequências bem mais nefastas. Esta é uma peça divertida e que traça uma parábola sobre o mundo de aparências em que vivemos. Para quem não conheça, fala-nos um bocadinho, João, desta peça, O Feio. Isto é uma peça que é assim uma alegoria aos tempos que correm do impacto que a imagem tem para as pessoas terem sucesso e este enfoque que todos os mídias dão na imagem e nos estereótipos de beleza e tudo mais. E basicamente a história é à volta de um homem chamado Lete, que é terrivelmente feio, embora não saiba, e a partir de uma determinada altura da vida constata que não está a ter a progressão na sua carreira que achava que merecia, e o próprio relacionamento com a mulher tem algumas coisas estranhas e inexplicáveis, e que ele é confrontado nesse momento da vida dele, que é quando a peça começa, com o facto de ser terrivelmente feio. E então decide fazer uma operação plástica por um cirurgião artista, que mesmo achando que é difícil de fazer algum melhoramento devido à sua condição extrema de fealdade, ele corre muito bem a cirurgia e passa a ter imenso sucesso, a vida dele muda drasticamente para melhor, mas o sucesso é tanto que esse cirurgião plástico começa a reproduzir aquela cara por todas as pessoas que passam na sua clínica, e ele passa outra vez a ser o banal, o comum. E esta é a tua personagem, a personagem que tu representas? Eu faço o Lete, o feio. Okay. Maria João, faço-te a mesma questão, a tua interpretação, ou seja, como é que tu nos apresentarias esta peça, e fala-nos também já agora um pouco da personagem que tu representas aqui. Eu faço a Fanny, que são duas Fannys. A minha personagem, Fanny mulher, é que vai ter que reagir ao marido chegar a casa e perguntar-lhe se é feio e confirmar se ele é feio, se não é, como é que ela lida com isso, porque é que está com uma pessoa feia, e portanto foca-se aí o tema da fialdade numa relação e como é que as pessoas lidam com isso. Depois a outra Fanny aparece já depois da operação e uma deslumbrada pela cara pela nova cara do Lete. Ela própria também vítima já da idade, e porque é uma mulher mais velha em que já se submeteu a várias cirurgias plásticas, portanto este tema da imagem está muito, muito presente, tanto numa que é como um espelho do Lete e outra que é um caso extremo desta mudança de imagem e do querer mudar a imagem. E portanto cada uma das personagens, depois o Scheffler terá outros conflitos, o Carmen também terá outros conflitos, mas todo gira à volta deste querer ser outra coisa do que não é, e o que é que se é quando se muda para alguém que não é. De facto ficou uma peça de grupo porque nós fazemos tudo, portanto acaba por ser uma colaboração incrível dos atores, quer nas mudanças de personagem, quer nas mudanças de cenário, quer na colaboração com o encenador para dar este objeto que é o feio. Portanto, quando os processos são assim tão completos, é muito difícil distanciar o que é o ator do contra-regra, o que é a preparação para entrar em cena, o que é a deixa para outro colega, que às vezes é só dar um objeto. Portanto, foi um processo incrível, portanto eu não consigo dizer eu fiz as personagens assim ou baseei-me nisto, não, porque de facto a peça foi-se construindo ao longo da encenação, com o desvelar da encenação e com as propostas do Tony e as sugestões e o sempre a querer puxar por nós, e portanto foi um processo para mim incrível. Trouxe uma leitura deste texto que evoca muitos elementos do surreal, do onírico, do delírio, e o espetáculo tem esse lado assim muito estranho, muito criativo, muito inventivo, e ao mesmo tempo quase como se fosse parece um desenho animado, é um imaginário que vai buscar, se calhar, assim, pelo menos assim, eu quando estou a vê-lo, parece-me que isto podia ser feito
nos desenhos animados. Não é uma linguagem que se veja muito no teatro, porque é demasiado louco, no sentido de aparecerem coisas que não são nada evidentes, que a leitura não é fácil, embora seja um espetáculo muito divertido e que tenha que estabeleça uma relação muito direta com o público, provoca estranhezas, e isso tem que ver com a encenação e com a visão muito artística deste Tony Cafiero. Normalmente creo que todas las piezas de teatro, pero también de danza como la película, tienen que enseñarnos algo, tienes que preguntarnos de dónde somos hoy, dónde hemos llegado con nuestro, entre comillas, progreso, ¿no? Si estamos hablando de progreso, ¿de qué progreso estamos hablando? Económico, espiritual, en el sentido de lo que pasa al interno de las personas. Entonces, evidentemente, esta pieza trata de un problema muy simple. Claro, nos enseña cuál podría ser el peligro, que pero no es un peligro porque es un facto concreto de vivir dividido en nuestra sociedad, el deseo de una parte y la sociedad que te pide de hacer cosas, de vender, o yo diría más claramente comprar, porque si no, no es nada. Suficiente de ver cuánta gente el sábado o domingo lo encuentran en los centros comerciales. Es difícil, es un tema difícil. La gente piensa que yéndose a un centro comercial va a comprar un poco de felicidad. Y es muy curioso porque entre ricos y pobres prácticamente los sueños son lo mismo. Todos quieren comprar, bueno, en proporción del dinero que tienen. Es que viendo algo a teatro, en este caso porque somos a teatro, eso puede cambiar algo en las personas que vienen a ver. Yo tengo algunas dudas porque hay cosas más importantes. Yo pienso a la historia de los migrantes, ¿no? Todos nosotros, yo soy por mitad italiano, ¿cuántos italianos, cuántos portugueses, cuántos españoles han tenido que marcharse por encontrar trabajo? Pues ahora tenemos el mismo problema, pero ponemos muros. Yo creo que los medios, y quizás vosotros también con la televisión, hace que vemos todos, entendemos todos, pero hay un corte entre lo que vemos, los problemas de nuestra sociedad, y el hecho de que nosotros hacemos un pasito para adelante. Claro, yo espero que la gente pueda tirar algo. Tengo alguna duda. Uma comédia ácida que nos ajuda a refletir sobre o que é a beleza. Despeço-me de todos, conto consigo para a próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!